Vamos continuar com a estatística, vamos falar sobre as distribuições contínuas de probabilidade. Esse vai ser o nosso tema a partir de agora. Esta parte é muito importante para o desenvolvimento da chamada estatística inferencial. Vamos começar? Vamos falar sobre a distribuição uniforme, a distribuição mais simples que existe. A distribuição de probabilidade contínua mais simples que existe é chamada de distribuição uniforme de probabilidades. A distribuição uniforme é uma distribuição de probabilidades contínua, onde a probabilidade de se gerar qualquer ponto em um intervalo contido no espaço amostral é proporcional ao tamanho do intervalo, visto que a distribuição uniforme, a função f de x é igual a qualquer valor de x no intervalo considerado. Vamos explicar o que está escrito aqui no texto. Veja o gráfico da distribuição uniforme. Esse é o gráfico que mostra a distribuição uniforme. O que o texto diz é que o valor de x assume um único valor dentro de um intervalo, ou seja, o valor da probabilidade, a probabilidade de ocorrer um determinado valor de x é constante dentro de um intervalo. O intervalo vai de A até B. Dentro desse intervalo, o valor da probabilidade de x é constante. Esse valor é calculado como 1 sobre B menos A. Por quê? Porque a área disto aqui tem que ser igual, a área é a probabilidade total, é a probabilidade do x assumir o valor de A até B. E essa probabilidade tem que ser igual a 1. Para que essa área seja 1, eu tenho aqui a área igual a base vezes a altura. É a área de um retângulo. Bom, se a base é B menos A, então a altura tem que ser igual a 1 sobre B menos A, para que o resultado disto seja igual a 1. Então, se temos uma região aqui, a probabilidade de x assumir o valor A até x assumir o valor B, a probabilidade tem que ser constante e igual a 1 sobre B menos A. Bom, a função de distribuição de probabilidade ela é definida como 1 sobre B menos A no intervalo que vai de A menor que x menor que B. Você poderia colocar também A menor ou igual a x menor ou igual a B. Não se define o intervalo, ou a probabilidade de um determinado ponto específico. Qual é a probabilidade de x ser igual a A? Essa probabilidade é zero, não se calcula. O valor é zero. A probabilidade contínua só se define para um determinado intervalo. Então, o intervalo de A até B, a probabilidade, a função de distribuição de probabilidade, dentro desse intervalo é 1 sobre B menos A. Zero nos demais casos. O valor esperado da distribuição é calculado por A mais B dividido por 2, é a média aritmética do intervalo, ou seja, o valor esperado está exatamente no centro do segmento, é o ponto médio do segmento de A até B. Então este é o valor esperado, a esperança matemática. E a variância é calculada por 1/12 de B menos A ao quadrado. Bom, é claro que não vamos fazer aqui a demonstração dessas fórmulas, você encontra facilmente na internet, só é você pesquisar, não é tão simples e foge ao nosso objetivo do curso aqui. Na hora da prova você vai ter que memorizar essas expressões para poder marcar corretamente o item. Vamos ver exemplo de distribuição uniforme, vamos ver dois exemplos. Primeiro, vamos pegar uma distribuição uniforme onde os valores de x variem de 5 até 29. Bom, então, o valor da probabilidade de x, a probabilidade será 1 sobre 29 menos 5, ou seja, 1 sobre 24. Então, a função de distribuição de probabilidade será escrita como a função de distribuição de probabilidade assume o valor 1 sobre 24 dentro do intervalo que vai de x igual a x de 5 menor que x, menor do que 29. Dentro desse intervalo, a função de distribuição de probabilidade será igual a 1 sobre 24. Bom, e será zero nos demais casos. Nos demais casos. Caso eu queira calcular a probabilidade dentro do intervalo, de um determinado intervalo, existem dois métodos. Ou você calcular a área, por exemplo, qual é a probabilidade do x ser igual, está entre 5
por exemplo, e 15. A probabilidade de x estar entre 5 e 15 é exatamente essa área. Você pode calcular essa área que você vai ter o resultado, ou faz integral. Muito mais fácil calcular a área. Então, a probabilidade do x assumir o valor entre 5 e 15 será igual a esta área. A área é base vezes altura. Então, a base vai ser 15 menos 5 e a altura é 1 sobre 24. Então, essa probabilidade vai ser de 10 em 24. 10 24avos. Se você dividir por 2, seria 5 em 12. 5 dozeavos. Se você quiser em porcentagem, divida aí o valor 5 por 12 e você vai ter a probabilidade do x assumir valores entre 5 e 15. Lembrando, entre 5 e 29 é 100%. Bom, esse valor aqui é menor do que meio. O resultado disso vai ficar 0,50 dá 4. 4 vezes 12, 48. Sobra 2, 20. Dará 1. Sobra 8. 80 dará 7. 7 dão 6. Então, o resultado é aproximadamente 0,416, aproximadamente 41,6%. Essa é a probabilidade do x assumir valores entre 5 e 15. Então, o cálculo é facílimo, você pode fazer através da área, ou você pode fazer o cálculo através da integração também. Vamos ver através da integração? Vamos fazer o cálculo através da integração. Então, a probabilidade do x assumir valores entre 5 e 15 será a integral, que vai de 5 a 15 da função f de x dx. Essa função f de x dx é uma função constante. A integral de 5 a 15 de 1 sobre 24 dx. Que isto é igual, que é exatamente igual a x sobre 24. Integrando do valor 5 a 15. Resultado, 15 sobre 24 menos 5 sobre 24, ou seja, 10 sobre 24 é o resultado dessa integral, que é bastante simples. Integração de uma função constante, que é igual, já vimos, aproximadamente 0,416, que é aproximadamente igual a 41,6%. Bom, se eu quero, está aí calculado, mostrei a vocês, você pode fazer o cálculo da área ou pode calcular a integral, que o resultado é o mesmo. A integração gera justamente o resultado da área abaixo da linha paralela ao eixo do x, da função de distribuição de probabilidade, da distribuição uniforme. Bom, se eu quero calcular o valor esperado e a variância, então vamos ver o nosso cálculo. A esperança matemática que representa a média, será igual a A mais B dividido por 2. Esses valores serão iguais a 5 mais 29 dividido por 2. 34 dividido por 2, então o valor esperado é 17. Já a variância da nossa distribuição, a variância será 1/12 de B menos A ao quadrado, ou seja, 1/12. Vamos corrigir aqui, vamos continuar. 1/12 de 29 menos 5 elevado ao quadrado dá 24 ao quadrado sobre 12, que é igual a 24 vezes 24 sobre 12. Podemos simplificar, 24 por 12 dá 2, então a variância será de 48. E se eu quiser calcular o desvio padrão, será a raiz de 48. Lembre-se que o desvio padrão é a raiz da variância. Todos conseguiram acompanhar nosso exemplo? Então vamos ampliar para que você possa fazer as anotações. Parei o vídeo, faça suas anotações. Está aí feito o cálculo da probabilidade do valor x assumir valores entre 5 e 15 na nossa distribuição, calculado o valor esperado, que é 17, e calculado a variância da distribuição, que é igual a 48. Bom, vamos continuar com outro exemplo. Vamos partir para outro exemplo agora. Vamos considerar que a função é definida entre 10 e 22. Então, temos a função de distribuição de probabilidade, distribuição uniforme. Ela é definida como 1 sobre
B menos A, que é 22 menos 10, no intervalo que vai de 10 a 22, e 0 nos demais casos. Então essa é a função de distribuição de probabilidade para o gráfico dado. Bom, o valor aqui o valor é 1 sobre 22 menos 10, então aqui é 1 sobre 12. O valor da ordenada, temos a abscissa e a ordenada, temos os valores de x e a probabilidade de determinado valor de x. Bom, pode ser feito o cálculo por área ou pela integração. Então vamos calcular a probabilidade do valor a assumir, de x assumir valores de 10 a 15. Vamos ver aqui qual a probabilidade de x assumir valores de 10 a 15. O cálculo é feito através da probabilidade de x assumir valores entre 10 e 15 será igual à integral de 10 a 15 de f de x dx, f de x dx. Bom, o valor de f de x é 1/12. Então vai ficar a integral de 10 a 15 de 1 sobre 22 menos 10, que é 1/12 dx. Integral de 10 a 15 de dx 1/12 dx, que é igual a x sobre 12 de 10 a 15. Resultado, 15 sobre 12 menos 10 sobre 12. Substituindo os valores no lugar do x, temos 5 sobre 12. 5/12. Essa probabilidade é igual a 5 dividido por 12, 0, 4, 4, 50, 48 sobra 2, 1, é o mesmo valor, 0,416, né? Aproximadamente, 41,6%. Quem é a média? Bom, a média é A mais B sobre 2, o valor esperado será 22 mais 10 sobre 2, 32 sobre 2, o valor esperado é 16. Já coloquei o resultado, né? Então vamos apagar, ali não é, ali é dividido por 2, que é igual a 16. Esse é o valor esperado. E a variância da distribuição 1/12 de B menos A ao quadrado. 1/12 de 22 menos 10 ao quadrado, que é igual a, vamos apagar aqui nosso cálculo, resultado disto é 12 ao quadrado sobre 12. Bom, podemos eliminar aqui a potência e o resultado 12. Lembrando um detalhe que não foi citado no nosso curso antes, a média, vamos supor que estamos falando de a unidade metro. Então, se aqui estamos tratando de uma medida e temos média 16 metros, a variância será metro elevado ao quadrado. A unidade da variância sempre é a unidade da grandeza x elevada ao quadrado. Às vezes tem significado, outras não. Por exemplo, se tivéssemos tratando de moeda, não teria sentido, né, o princípio para a variância. Por exemplo, se tivéssemos aqui R$16 como resultado, a variância será R$16 ao quadrado, que não tem significado essa grandeza. R$16, 16 não, 12, né, que a variância é 12. Então veja que não tem, nem sempre a variância tem valor, tem um significado real. Por isso que se utiliza o cálculo do desvio padrão. O desvio padrão será a raiz da variância. O desvio padrão é a raiz de 12. Aí volta a ser reais. Bom, quanto é a raiz de 12? Raiz de 12, né, é 4 raiz de 3. 4, ou 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 é o mesmo que 2,171, 1,7, daria aproximadamente R$3,4. Isto aqui tem significado correto, né, físico, né, ou monetário. Mas a variância nem sempre tem significado. Muito cuidado com essa ideia. Então, a média, o valor esperado, tem a mesma unidade do desvio padrão, mas não tem a mesma unidade da variância.
Bom, gente, eu espero que você tenha acompanhado aí. Vimos a chamada distribuição uniforme de probabilidade. Na sequência de aula, veremos a principal distribuição de probabilidade, que é a distribuição normal. Ela serve de parâmetro para a maioria dos modelos estatísticos. Importantíssimos. Importantíssimo. Não perca persistência. Eu sei que estatística não é uma matéria simples, né? Mas difícil mesmo. Eu costumo dizer que só tem duas coisas: falta de dinheiro e doença incurável. Se você não tem nenhum desses dois, né? Se você não tendo esses problemas, o resto dá um jeito. Né? E se existe a falta de dinheiro agora, não se preocupe não, que vai ter o concurso público aí, você vai ser nomeado e aí você vai resolver esse problema. Doença não vai ter, né? Você vai ser uma pessoa feliz recebendo seu salário, vai viver muitos anos sem problemas de saúde. Bom, gente, para que você possa anotar, até o nosso próximo.